Fala pessoal do canal Concursando com a Dani, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui sobre o nosso estudo, leitura, né? Sobre do guia do agente comunitário de saúde, tá? Esse guia é que você consegue pelo Google, bota guia do agente comunitário de saúde, vai vir um PDF, tem o guia amarelinho e tem o guia azul. Eu tô lendo o guia azul de 2009, que é distribuído aí pelo Ministério da Saúde, tá? Então, hoje, né, esse vídeo é sobre a saúde do homem e diferentes das mulheres. Aí tem no guia tem várias, falando da saúde da mulher, do homem, da criança, do adolescente. Hoje é a saúde do homem, tá? Então aqui, começando, vou fazer a leitura. Diferente das mulheres, o homem não costuma procurar os serviços de saúde. A baixa procura tem um fator cultural como uma das explicações. O homem é criado para ser provedor, ser forte, não chorar, não adoecer. Para muitos, doença é sinal de fragilidade, de fraqueza, né? Isso é para o homem, tá? O homem, não vou ao posto porque eu não fico doente, eu só vou quando eu estiver morrendo, né? E porque esse é o sinal de fraqueza, é isso que eles estão dizendo aqui. Isso faz com que não busque antecipadamente ajuda nos serviços de saúde, levando-os à morte por doenças que, se diagnosticados mais cedo, poderiam ser evitados, né? Aí foi lançada em dia 26 de 8 de 2009 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem pelo atual ministro da saúde, né? Teve alguém aqui no canal que fala assim, você só fala da saúde da mulher, da criança, do adolescente, não fala da saúde do homem. Bem, aqui o canal Concursando com a Dani, a gente tem um foco mais voltado para a questão de provas, concursos, mas nada que impeça de a gente estar estudando, de saber do assunto, é muito importante, até porque no trabalho a gente tem que saber como, o que a gente está trabalhando, né? E como vamos trabalhar, por quê, e como vai se fechar ou vai continuar o trabalho. É porque nas provas é muito difícil cair sobre a saúde do homem, tá? Cai, algumas provas caem sim, alguma coisa perguntando sobre os cuidados que os homens têm em relação à saúde, enfim. Mas não é uma rotina, não é uma prática. Então é importante reverter o preconceito e sensibilizar os homens para a mudança dessa forma de pensar e agir. Para vocês terem noção, o número de ACS, agora eu não sei quantitativo, quando eu trabalhei como ACS, eu entrei em 2010, mais ou menos. Foi em 2010. 2010, é. E quando tinha reunião, fora essas coisas, a maioria eram mulheres, tá? Acho que no Nordeste ainda tinha mais homens. Pelo menos aqui no Rio, eram pouquíssimos homens que iam nas reuniões quando a gente se encontrava. Grande maioria eram mulheres. Hoje, devido até porque está trabalhando com saúde, né? Tá falando aqui, os homens já não gostam, né? Que as fragilidade. Tem que trabalhar com saúde, tem que conversar com a mulher, tem que trabalhar com criança, idoso, né? E hoje não, hoje nós temos bastante ACS, tá? Eu não participo mais presencialmente de reuniões, mas faço parte de alguns grupos aqui, e aí eu vejo, assim, temos visto bastante ACS, homens, né? Sexo masculino, tem bastante agora. Creio que, claro, tem que gostar do trabalho, mas o valor, o salário, né? A remuneração está sendo bem aí, como é que eu posso dizer? Tá chamando aí os homens a estarem ocupando essa função. Pelo menos eu vejo na parte que eu também desenvolvo um suporte para o estudo do concurso, o processo seletivo para a CS. Agora, a maioria dos meus alunos são homens, tá? Devido à questão do salário, trabalhar perto de casa também, que facilita muito, né? Os homens eles trabalham muito distante, não que as mulheres não trabalham, né? Mas os homens trabalham muito distante de casa, né? Chega em casa, dorme, acorda do dia seguinte para poder trabalhar. A mulher também faz isso, mas os homens estão vendo isso como uma oportunidade, ganhar bem, trabalhar perto de casa, já conhece a população, enfim. Então eles estão começando a ter esse atrativo aí pelo cargo da ACS. Já o cargo de ACE, a maioria eram homens. Olha que interessante. Tinha muito homens, muito, muito, muito. Hoje também estamos tendo, acho que deve estar igual, né? Não sei se está igual ou se ultrapassou. Mas hoje temos bastante mulheres trabalhando como agente de endemias, bastante mesmo.
Olha como é interessante, né? Até porque o agente de endemias, antes parecia que era um trabalho pesado. Não é um trabalho pesado, porque o ACS anda, o agente de endemias também anda no sol, né, para fazer as visitas domiciliares. Os dois fazem a mesma trabalho de campo, vamos dizer assim, né? Não o mesmo trabalho de campo, mas os dois têm rotina de campo. Então, quando a gente viu o endemia, parecia que era um trabalho pesado, assim, porque tem que mexer na caixa d'água e tal. Não é tanto assim, gente. É claro que tem algumas coisas ali que realmente é uma função, assim, que eu acho que o homem deva, né? É um trabalho em equipe, acho que o homem faz determinada função. E assim como também tem de ACS, né? Normalmente, tudo a gente a gente tem que saber que tem um trabalho individual, mas também podemos fazer o trabalho em equipe, né? Fazendo reunião e tal. Tem, por exemplo, tinha um amigo, agente comunitário, o Gabriel, um grande beijo para o Gabriel, ele não vai ver o vídeo, mas um grande beijo para ele. Na microárea dele, teve uma época que nasceram muitas crianças. E, e ele falava assim, Dani, me ajuda, né? Para mim e para as outras ACS, mulheres. Ele era o único homem de 10 ACS, ele era o único homem, os outros eram mulheres. Então a gente ajudava, porque é bebezinho, ele não tinha jeito, ele sabia a parte técnica, né? De anotar, pegar cadastro, mas a parte de orientação ele tinha muita dificuldade. Então ia sempre uma mulher com ele para fazer a orientação, né? De ensinar a mãe a dar banho, né? Porque tem que limpar as partes íntimas do bebê, né? Tem que dar o banhozinho e tal, o umbigo. E assim vai, né? A alimentação também, que aí tem que mostrar a mama e tal. Então ele sempre chamava uma enfermeira, ou chamava mais acesso, porque ele não se sentia bem, né? Então, e eu creio que é isso que a gente tem que ter essa troca, né? Tem muitos acessos que falam, Dani, eu não quero fazer isso. Será que eu não quero fazer? Será que dá para fazer uma troca? Talvez algo que eu não consiga fazer, por exemplo, eu não consigo desenvolver uma sala de espera, eu não consigo dar uma palestra, mas eu consigo fazer um cartaz lindo, eu consigo digitar uns textos, né? Fazer o cronograma. E tem um amigo ali que gosta de falar. Tudo é uma troca, gente. Tudo é uma troca. Tá? Eu tô falando aqui porque eu tô recebendo muitas mensagens assim. E na época que eu trabalhei, a gente sempre. O que um tem não é de melhor, né? Mas o que um consegue desenvolver no trabalho melhor que o outro. Por exemplo, eu falo muito. Então, quando era algo que tinha que falar, era Daniele. Daniele, chama Daniele, que Daniele fala beça. Agora, quando é algo que era mais silencioso, era para falar menos, eles não me chamavam, porque eles sabiam que eu ia extrapolar ali a fala, tá? Então, e eu também fazia uma troca. Eu já não gostava muito de ficar digitando. Não gosto de ficar digitando, né? Não sei se vocês perceberam, eu não trabalho muito com slide, porque eu detesto ficar digitando. Eu tenho que digitar. Mas pro meu trabalho eu faço. Agora aqui eu gosto de falar, tá? Então, quando era parte de digitar algum relatório, eu pedia para um colega digitar um relatório. Claro, eu anotava, ele só digitava. E eu fazia, por exemplo, o Gabriel, né? Ele digitava o meu relatório. É claro que se tivesse que entrar, na época não tinha login, né, senha, mas era só para passar mesmo para o Word ou PDF. Ele digitava e eu fazia a questão do acompanhamento da criança junto com ele. A produção era dele, tá? A microárea era dele, tá? E o relatório era meu. Só que tinha essa troca porque aquilo que eu falei, teve uma época que na microárea dele nasceram muitas crianças. Então ele realmente até a gente fica, gente, como nasceu tantas crianças? Nasceram muitas mesmo. E aí ficava lá orientando. E aí eu e mais uma acesso até para agilizar, né? E aí a gente ficava orientando as mãezinhas e ele fazia o cadastro. E pegava tudo que tinha que colocar ali, tá? Então é isso, gente. A gente tem que conversar em equipe também, né? Chegar também e impor o colega. Não, converse. Né? Não precisa ser amigo, só entender uma necessidade ali, tá? Então, agora voltando para o estudo, só foi uma fala, porque estou recebendo muitas mensagens mesmo. Não sei se pessoas que não sabem trabalhar em grupo, ou não sei se a equipe não receberam bem, não sei. Né? Ou eles não estão desenvolvendo trabalho também, tem que ter a questão do enfermeiro entender isso, que tem enfermeiro também que, desculpa a expressão aqui, tá nem aí, tá? Ou a prefeitura não deu um curso, enfim. Então é importante reverter esse preconceito e sensibilizar os homens para a mudança dessa forma de pensar e agir. Os homens estão mais expostos ao risco de adoecerem por problemas relacionados à falta de exercício físico, alimentação com excesso de gordura, aumento de peso e a violência por causas externas, né? No caso, briga, acidente no trânsito, assassinato, homicídios, etc. É preciso que você o oriente a procurar a unidade básica de saúde, o homem,
vai lá, né? Para prevenir e tratar doenças, como pressão alta, alteração do colesterol, diabetes, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, infartos, derrame, problemas respiratórios, câncer, uso de álcool, tabaco e outras drogas, né, que temos aí. Orientar sobre a sexualidade saudável, sem risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis. Orientar sobre a paternidade, responsabilidade, né, ser um pai responsável, estimulando para que ele participe do pré-natal, do parto, do pós-parto e nas visitas ao pediatra e na criação dos filhos. Olha que muito importante. O ACS, juntamente com a equipe de saúde, deve realizar ações, por exemplo, Semana de Promoção da Saúde do Homem, campanha voltadas para esse público, distribuição de cartilhas informativas, reuniões com os homens, entre outras estratégias, que estimulem o homem a se cuidar e a buscar uma vida mais saudável, enfrentando principalmente o alcoolismo, o tabagismo, a hipertensão e a obesidade. Juntamente com a equipe, né? Infelizmente, aquilo que eu estava falando lá em cima, eu estou recebendo muita mensagem de acessos que passaram no concurso ou que já trabalham que falam eu não tenho equipe. Gente, eu trabalhei no posto que tinham 5 equipes. Das 5, vamos dizer assim, 2, isso depende da época, né? 2 eram equipes fechadas, outras cada um por si. Acontece, né? Mas eu acho que é importante ter uma fala. Não precisa ser amigo, mas precisam ser colegas de trabalho, pessoas que estejam ali desenvolvendo o bem-estar da sociedade. Tem que ter essa troca, esse diálogo, tá? O trabalho é em conjunto, não é só do ACS, tá? Não é só da ACS, ou tem lugar que é só médico, enfim. Mas a gente sabe que a maioria das vezes, quando é a estratégia da saúde da família, sobra muito, muito trabalho para o ACS. E para o médico, o enfermeiro, a técnica, acho que nem tanto. Mas é o médico e o ACS que estão ali, mais o ACS porque recebe menos que o médico, né? E tem que ter aquela rotina de campo. Não que o médico não ganha pouco, tem que ganhar muito. Ele ganha, mas ele fica mais dentro do posto. Já o ACS tem que fazer, digitar, ir para a rua, voltar, né? E mora na localidade, isso também estressa, né? Então tem que ter aí um diálogo, uma conversa e dar uma dinâmica aí no trabalho. Então, deve também ser buscadas estratégias para um melhor acolhimento aos homens na unidade básica. Sim, né? Infelizmente, quando um homem vai na unidade básica, o acolhimento é muito seco, tá? Eu vejo isso por parte das pessoas. Eu tenho, por exemplo, não só como eu, ACS, eu também observava muito como se eu fosse o paciente. E como meu pai vai sempre em posto de saúde, né? Então, vejo que é muito seco o atendimento. Quando é a mulher, até porque a maioria dos atendentes são mulheres, né? Então, quando a mulher que fica no acolhimento e vai atender uma mulher, já é mais... As pessoas têm um acolhimento mais, vamos dizer, carinhoso, assim, né? Acho que ficam até com medo de ter alguma questão de assédio e tal, mas tem que saber se posicionar, tem que saber falar, né? E aí tem que ter um treinamento também, uma desenvoltura. Então, é uma série de coisas aqui que a gente pode estar falando aqui, né? Então, saber acolher os homens também, porque os homens, como eles têm essa questão da sexualidade também, às vezes lá no posto chegavam os meninos, principalmente mais novos, ou senhores de idade que nunca foram, mas iam, falava lá na recepção, tem um monte de gente, né? Aí tinha a enfermeira e tal, não, é que eu tô com um probleminha lá. Lá onde, senhor? Sabe? Falando alto, lá onde eu faço xixi. Me especifica melhor. Não é uma coisa chata? Já mulher não, mulher chega. Mulheres já chegam e já falam. Tô com uma coceira no tal lugar, é lá mesmo, lá no papagaio. Mulher já fala assim, gente. Mulher é mais desbocada, não todas, mas as mulheres já chegam no posto falando, a gente não precisa nem fazer, como é que fala? Que bota no prontuário. Ela já vai falando lá, conversando com o pessoal na recepção, você já pode ir anotando, né? Porque, eu tô com isso, tô com febre, tô com problema em casa, eu tenho que ir pra escola, ela vai falando da vida toda. Pelo menos aqui na minha cidade é assim. E o homem, ele chega mais, né, contido, os adolescentes. Não, eu namorei uma menina, mas aí ela também, né, tava assim, eu queria saber se essa situação comigo... Que situação, né? Então tem que saber falar, vamos ali numa sala vazia, é uma coisa muito íntima. Nem eu ia gostar de ter um atendimento assim, tá?
Não ia gostar mesmo. A gente, acho que as mulheres, às vezes, a gente não liga, sabe? Mas eu, sinceramente, eu não ia gostar. Então, às vezes, eu ficava sentada lá na recepção, observando, e eu não concordava com isso. Aí você comente aí se você concorda ou não, enfim. Então, as visitas domiciliares às famílias onde há homem devem contemplar principalmente orientações sobre hábitos alimentares, atividades físicas, vacinas preconizadas para sua faixa etária, né? É, aqui está falando da página da vacina, mas a vacina desse guia não está atualizada, tá? Tem que ser lá do Ministério da Saúde. O consumo de bebida alcoólicas, tabacos e outras drogas. Os problemas de saúde, manchas de pele, tosse, pressão alta, diabetes, rotina, né, de procurar a unidade básica para avaliação médica e odontológica e algumas doenças crônicas, se necessários. E aqui outros problemas comuns que afetam a saúde dos homens, mas que não são exclusivamente, né, relacionados a eles, são abordados em diferentes capítulos. Aí tá falando do alcoolismo, tabagismo, drogas ilícitas, violências, hipertensão arterial, diabetes mellitus. Isso aqui eu já botei alguns vídeos, tá? Já estão aqui, é só você ir na playlist. E aqui tá falando do problemas de saúde específicos de saúde do homem. Então, a disfunção erétil, também popularmente conhecida como impotência sexual, disfunção erétil pode ser de grande importância, pois pode repercutir na vida familiar e no convívio social do indivíduo, muitas vezes sendo causa do sofrimento psíquico para ele. Aí você me diz, na recepção, no acolhimento, tá lá a enfermeira, a técnica ou a ACS, o cara vai chegar e vai falar isso? Não vai falar, por isso que ele não quer ir ao posto. Quando vai, ele fala que está sendo maltratado. Isso aí tem que ser falado, né, dentro de uma sala, né? Tem muitos que nem falam, sabe o que eles falaram? Que era uma consulta médica. Aí marca, tem gente que pergunta por quê. Não tem consulta. E aí fala só com o médico. E às vezes o ACS nem sabe o que está passando por ele, porque ele conhece o ACS e ele tem medo de falar. Ele só fala essas coisas pro médico e provavelmente até falar assim, ó, não fala pro ACS, não. Dependendo do médico, ele nem passa. Tô falando que isso aqui precisa ser passado pro ACS, outras coisas. Tem médico que não fala, a gente só fala depois que, né, alguém, ele passa mal, ou a gente tem lá a organização de arquivo, aí às vezes o arquivo tá solto, a gente abre assim, ou tem que ler alguma coisa ali relacionada ao paciente, né, o médico tá lendo, aí ele fala assim, mas esse aqui tem isso aqui, você sabia? Não. Então, né, então a gente tem paciente que a gente nem sabia que tinha determinada doença, porque ele só falava com o médico, e o médico... Muitos médicos não participam de reunião de equipe, porque a demanda é tanta que acaba que ele está atendendo e só quem está na reunião de equipe é o ACS, o técnico, o enfermeiro ou alguém da equipe do NASF, enfim. E o médico, não, estou com a agenda cheia. E aí não fica difícil de passar, né? Fica difícil de entender algumas coisas. Então, a disfunção erétil afeta principalmente homens de faixa etária mais elevada, mas pode também estar presente em indivíduos mais jovens. Estudos apontam que mais de 10% dos homens com idade superior a 40 anos apresentam alguma forma de disfunção erétil, mas pouco deles procuram auxílio nos serviços de saúde, né? A disfunção erétil pode estar relacionada a causa orgânica e psicológica. Dentre destes destacamos, né? Psicológicas, ansiedade, depressão, culpa. Orgânicas, hipertensão, diabetes, alterações hormonais, uso de drogas, fumo, álcool, antidepressivo, maconha, heroína, cocaína e outros, tá? Hoje em dia, existem boas opções de tratamento para esse problema. O seu papel como ACS é orientar o paciente sobre quando possível evitar ou controlar os fatores anteriores citados e procurar a unidade básica de referência para avaliação. E detecção precoce do câncer de próstata, tá? O que é próstata? A próstata é uma glândula que se localiza na parte baixa do abdômen no homem. Ela é um órgão muito pequeno, tem a forma da maçã e se situa logo abaixo da bexiga e adiante do reto. A próstata produz parte do sêmen, um líquido espesso que contém os espermatozoides, produzido pelos testículos, que é eliminado durante o ato sexual.
Deixa eu só... foi. Como surge o câncer de próstata? Então, está dizendo que o câncer de próstata surge quando, por razões ainda não conhecidas pela ciência, as células da próstata passam a se dividir e se multiplicar de forma desordenada, levando à formação de um tumor. Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos do corpo e podendo levar à morte. Uma grande maioria, porém, cresce de forma tão lenta que não chega a dar sintomas durante a vida e nem ameaça a saúde do homem. Como prevenir o câncer de próstata, né? Até o presente momento, não são conhecidas formas específicas de prevenção do câncer de próstata. No entanto, sabe-se que a doação de hábitos saudáveis de vida é capaz de evitar o desenvolvimento de certas doenças, entre elas o câncer. Quem apresenta mais risco de contrair o câncer de próstata? Os dois únicos fatores confirmadamente associados a um aumento de risco de desenvolvimento do câncer de próstata são a idade e história familiar. A maioria dos casos ocorre em homens com idade superior a 50 anos e naqueles com histórico de pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60. Alguns outros fatores, como a dieta, estão sendo estudados, mas ainda não há confirmação científica. Não é necessária a realização de exames de laboratório ou de toque retal em pessoas que não têm nenhum sintoma urinário ou histórico familiar. Portanto, somente diante de sintomas com dificuldade ou dor ao urinar muitas vezes. Gente, isso daqui... Cadê? Inclusive à noite. Perda espontânea de urina, que recomenda... aquela coisa, né? Recomenda procurar e tal. Aí tá falando do câncer de pênis, tá? Isso aqui eu não vou me atentar muito, porque que acontece? Isso aqui é de 2009. Eu até li um pouquinho aqui, dessa parte aqui, mas é de 2009. O importante... O que o ACS tem que fazer é promover reuniões para discutir o tema, desmistificando a realização do exame de toque, que será necessário em alguns casos. Discutir também temas com as mulheres para que possa conversar com seus parceiros, companheiros e irmãos. Orientar para que o homem com mais de 50 anos fiquem atentos a sintomas urinários. Orientar para que os homens com mais de 50 anos, com histórico de familiar de câncer de próstata, procurem a unidade básica de saúde. Conscientizar os homens de que, diante de algum problema urinário, seja procurada a unidade de saúde. E aí depois vem a saúde da mulher, que fica para o próximo vídeo. Então, é isso que você tem que fazer, tá? Não cai muito em prova, até porque aquilo que eu falei, na rotina do ACS, que a gente está falando para ACS, o homem ele normalmente vai falar sobre alimentação, muito sobre o cigarro, sobre diabetes, hipertensão, e sobre o alcoolismo, tá? Eles não falam muito sobre essa parte aqui, essa parte aqui, ó, por exemplo. Problemas de saúde específica da saúde do homem. É aquilo que eu falei, normalmente eles vão direto pro médico. E fica ali ele e o médico, né? E aí, por exemplo, aí tem o Outubro Rosa e Novembro Azul, que é quando o homem ele vai lá e participam de palestra, que falam a importância da prevenção, os cuidados com a saúde do homem. E normalmente eles vão lá, assistem a palestra tal, e querem marcar uma consulta ou ver a pressão e verificar a glicose, né? Ou quando o homem ele tem uma ferida também, eles vão lá sempre no curativo. Mas, se for essas coisas aqui específicas do homem, ele sempre, pelo menos rotina lá do nosso posto, era sempre... Ele nem falava com a enfermeira, porque lá no posto acho que tiveram 3 enfermeiros homens. Agora tem até mais. Eu tô falando na época que eu trabalhava. Agora eu não trabalho mais, mas tem mais homens. Mas na época só tinha mulher. Ele nem falava isso pra mulher. A gente só sabia quando o médico... A gente fazia arquivo, né? Organizava, o médico tava falando. Esse paciente teve aqui. Porque na reunião do setor era pro médico passar os casos, né? E ele acaba... Normalmente se passa sempre os casos relacionados às mulheres, porque elas estão sempre lá, né? E a gente tá sempre fazendo esse acompanhamento. Então os homens eram tipo... esse senhor aqui, nossa, eu acho que ele tá com câncer de próstata assim, pá. E aí a gente conversando, nossa, não falei nada, porque quando vai lá ele fala que tá bem, também tem isso, né? Não, tô bem. Tinha um paciente nosso, ele já é falecido,
Que eu lembro que o médico vai falar assim, esse paciente não vai viver muito não, porque a glicose dele estava 600, mas quando nós fazíamos a visita domiciliar, a gente sabia disso, não só ele tinha vários exames para fazer, ele não conseguia fazer exame, cirurgia por causa da glicose dele, dava muito alta. E ele falava pra gente que estava tudo bem, que ele não fiz, é claro que a gente sabia, né? Mas quando a gente chegava na casa para estar acompanhando, porque era um paciente assim que a gente ficava muito atento, ele falava, não, tá tudo bem. E realmente você olhava para ele e parecia que tava tudo bem. Mas ele viveu bastante, né, pelo o hábito de vida dele, que não era nada saudável, bebia muito, viveu até muito, né? O médico falava descendo no passo, ele passou aí uns 5 anos a mais, eu acho, até mais. Então, era aquele paciente de sinal vermelho. Mas ele, você não dava para perceber. E como são muitos pacientes, né, muito mesmo, e esse paciente que eu estou falando no caso nem era meu, era de uma outra CS, mas na época que ele tinha que fazer a cirurgia, a CS estava de licença, então acabava que eu ficava pegando alguns pacientes dela para estar acompanhando. E se o médico não me falasse, porque ele também não falava, cadê os exames? Tá, guardei, não sei aonde, eu botei. Remédio, não sei. Se o médico não falasse, ele perguntava, tá vivo? Porque ele não tá vindo aqui, era para ele vir aqui, era para ele ter trazido. Eu não ia saber. Ele também não era meu paciente, estava indo lá porque a colega estava de licença. E é isso, gente. Aí, o próximo vídeo é Saúde da Mulher, tá? Esse é o guia do agente comunitário. Sobre o câncer, é mais uma linguagem médica. A gente falar isso, eles nem gostam de ouvir, se a gente for falar. E eles preferem até que um médico, mais homem, fale. Se for uma mulher, eu já percebi em palestra que eles fazem uma cara, tipo assim, você é mulher, você... Eu já percebi isso. Enfim, nós mulheres ouvimos palestra tanto de homens como de mulheres, mas em relação à saúde, quando é mulher falando da saúde de um homem, eles não gostam, eles vão e tal. Eles gostam quando é o homem falando, e dependendo até do homem, que tem uma linguagem ali voltada para a realidade de quem tá ali, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Para quem tava falando, já tem saúde da mulher aí, ó, saúde do homem, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.